Vasco, diante do que aconteceu ontem dentro do Maracanã, já começa a reformulação para a temporada de 2026. Durante esta segunda-feira teremos muitas novidades envolvendo aí saídas, chegadas, negociações. Neste momento, inclusive, já tivemos aí uma grande novidade. Foi confirmado nessa tarde de segunda-feira o contrato rescindido de Jean Davi Menezes, tá? O atacante chileno chegou ao Vasco da Gama no meio do ano passado, uma das piores contratações da história do Vasco da Gama. Eu não falo pior com relação a rendimento técnico, eu falo pior com relação a custo-benefício. Não tenho dúvida que já passou pelo Vasco da Gama atletas piores do que Jean Davi Menezes. Entretanto, amigo torcedor Cruz Maltino, com relação a custo-benefício, o Jean Davi Menezes foi uma das piores contratações da história do Vasco por aquilo que ele custou e por aquilo que ele deixou de entregar. Jean Davi Menezes foi um atleta que o Vasco comprou no meio do ano passado por 8,5 milhões de reais. O Jean Davi Menezes foi um jogador que ontem completou 50 jogos sem entrar em campo com o Vasco da Gama. O Jean Davi Menezes não tinha um salário baixo. Muito pelo contrário, o salário de Jean Davi Menezes superava a casa de 500 milhões de reais. O Vasco, além de ter pago ao Jean Davi Menezes 8,5 milhões, pago não ao Jean, né, mas ao clube, ao Toluca do México, 8,5 milhões, o Jean Davi Menezes ainda tinha luvas a receber que superavam a casa de 1,5 milhão de reais. Olha que loucura. As luvas do Jean Davi Menezes, somadas ao salário do atleta, somado ao valor que o Vasco pagou ao Toluca, foi uma negociação que superou a casa de 15 milhões de reais. Um atleta que custou 15 milhões de reais. Esse foi Jean Davi Menezes. Assim como foi Maxime Domingues. Então, assim como foi Lodi Augusto, assim como foi Benjamin Garré, duas janelas de transferências horríveis que foram feitas no meio do ano passado e no início desse ano. Do senhor Marcelo Santana, e aí tem que ser criticado, do Felipe, do Pedrinho. Foi um dos pontos, né, de fato, amigo torcedor Cruz Maltino, dessa gestão que mais foi criticado. E tem que ser criticado sim. Horrível, horripilante o que foi feito durante esse período, né, por parte da gestão Pedrinho, olhando janela de transferências, mas pelo menos é um jogador que está de saída. Contrato rescindido, a barca já foi iniciada e o primeiro nome dessa barca tem nome e sobrenome, Jean Davi. Que saia, que não volte nunca mais e que atletas como o Jean Davi Menezes não voltem a aparecer no Vasco da Gama. Espero que agora, né, com a chegada aí do Admar Lopes, a boa janela que foi feita pelo português no meio do ano, o Vasco passe a ter melhores chegadas a partir das próximas temporadas. Bom, e se o Vasco começa a se mexer com relação à rescisão, deixa clara aí a sua opinião nos comentários se você concorda com a saída de Jean Davi Menezes. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.